sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma edição aqui do seu podcast, Uma Questão de Opinião. Eu sou Alisson Paulino e eu quero convidar você agora, neste momento, a ficar ligado aqui nesse podcast. Hoje vamos estar falando sobre os direitos humanos. Você conhece, você sabe o que é os direitos humanos? Conhece bem a nossa Constituição brasileira? E hoje o meu convidado é ele aqui, o Dr. Bruno Cassiano, ele que é mestre em Direito. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Uma Questão de Opinião. Eu vou chamar professor porque eu lhe conheço como professor, verdade. Mas o senhor é doutor, não é verdade? O senhor é doutor, mestre e também está doutorando, que é algo ainda melhor ainda. Doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, meu amigo Alisson. É um enorme prazer estar aqui. Quero cumprimentar também os ouvintes do podcast, as pessoas que estão nos acompanhando. Sempre muito bom estar aqui para a gente poder debater a respeito de um tema tão relevante quando se fala de direitos humanos, né? Um valor tão necessário para a nossa sociedade e para o nosso ordenamento jurídico. Obrigado pela oportunidade. Nada, eu que agradeço o senhor ter aceito aqui o nosso convite. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do senhor, né? O senhor não é aqui de Roraima, né? Você veio lá do Rio de Janeiro. Certo. Conte aí um pouquinho a sua trajetória aí, até chegar aqui na Roraima. Pois é, eu sou roraimado, né? Eu já tenho... Bebeu água do Rio Branco. Bebi da água do Rio Branco. Pronto, com muita satisfação. Na verdade, é a minha segunda passagem por Roraima, né? Especificamente por Boa Vista. E essa passagem tem tudo a ver com o Exército. Né? Certo. Como muitos moradores, né? Como muitos que passaram aqui pelo estado, eu sou filho de militar. Então, em 1985, eu era bem pequeno, meu pai morou aqui em Boa Vista. Foi a minha primeira passagem por Boa Vista por 2 anos. Né? Naquela época era bem mais difícil o acesso aqui à capital, né? Ao estado. E meu pai então só ficou por 2 anos aqui, retornamos para o Rio de Janeiro no final de 86. E em 2010 eu retornei já sozinho como militar também, eu era militar de carreira. Quero até mandar um abraço aí para os meus colegas do 7º BIS, da 1ª Brigada, que serviram comigo por aqui. Eu era sargento de carreira, né? Certo. Inclusive tive a oportunidade de acompanhar os direitos humanos na prática. O senhor vai se lembrar quando a guarnição daqui de Boa Vista foi para o Haiti, né? Por conta da missão de paz em 2011. Dessa época. Exato, em 2011 eu era sargento de carreira e eu tive essa oportunidade de estar lá com a missão de paz, né? No 15º contingente. Daí retornamos em 2014. Eu, embora fosse militar de carreira da ESA, eu pedi baixa, né, das fileiras do Exército para iniciar na advocacia. Mas essa escolha de dar baixa no Exército e ir para o direito, era uma paixão sua que o senhor tinha de mesmo trabalhar com direito? Era. E sim, era uma paixão. Eu já havia me formado há um determinado tempo, né? Como o senhor falou, eu sou natural do Rio de Janeiro. Me formei na Universidade Federal do Rio, né, na Faculdade de Direito, na Faculdade Nacional de Direito, em 2006. E sempre tive essa vontade de, na verdade, atuar, né? Tive a oportunidade de ir na faculdade, ter contato com professores que eram grandes advogados, tive professores juízes, desembargadores, promotores de justiça. Então, aquilo, na verdade, realmente... me despertou a vontade de atuar na área, né? E como militar de carreira eu não podia, né? O militar ele tem que ser exclusivo, né? Exato, para o Exército, né? Isso, dedicação exclusiva, né? Eu atuei também como assessor jurídico no Exército, inclusive. Então, quando o senhor foi para o Exército, já estava formado? Já era formado, né? Já era formado. Logo depois eu passei no exame da OAB, né? Passei no exame da OAB em 2009. E chegando aqui em Roraima, inclusive, eu tive a oportunidade de ser assessor jurídico aqui do comandante do 7º BIS, né, do Tenente Coronel Guerra, um grande comandante que passou por lá. Depois fui para o Haiti, fui assessor jurídico também lá no Haiti. Lá também tem questões, né, bem delicadas,
sindicâncias, questões Então, o de senhor âmbito sempre esteve internacional. envolvido ali no Sim, ramo do direito, né? exatamente. Sempre, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que desde 2002 eu estudo bastante direito, né? É verdade. Desde quando eu ingressei na faculdade. Aí quando chegou no momento que o senhor percebeu que o direito estava chamando mais, assim, Sim, né? exato. Essa chamada para o direito Isso. estava assim, mais gritante, né? Exato. Confesso que não foi fácil, né? Eu abdicar da carreira militar, era algo também que eu gostava muito de fazer, de família, né? Enfim, quem me acompanhou nas Forças Armadas sabe disso. Eu fui sargento paraquedista, cursos operacionais, missão de paz, etc. Era bem envolvido então mesmo, né? Era muito Exatamente, envolvido né? Mas de fato as carreiras jurídicas falaram mais alto, né? Certo. Foi o que aconteceu. Aí o senhor veio para o ramo do direito. O senhor começou atuando aonde? E paralelo também, né, Alisson, paralelo à advocacia, eu também sempre atuei na docência, né? Comecei a dar aula na catedral, eu dei aula por um semestre na graduação em Direito, no curso de Direito da Catedral, e logo depois disso eu iniciei como docente na Estácio, né? Como eu tinha te dito aqui no nosso bate-papo, é a minha segunda passagem na Estácio como professor. Eu hoje coordeno o núcleo de prática jurídica dos alunos também. São quase 10 anos lá na Estácio. Eu quero aproveitar para mandar um beijo carinhoso aí para todos os meus alunos, meus colegas, professores, a minha coordenadora do curso de Direito, a professora Rosinara Barreto, nosso magnífico reitor, o doutor Raimundo Nonato. Enfim, trabalhar na Estácio é algo muito gratificante, né? Sou sempre recebido com muito carinho lá na Estácio, né? Nós temos condições para trabalhar, enfim, essa atuação da docência também é algo que me apaixona muito, né? Então, foi sempre paralelamente, né? A docência e a advocacia. Porque assim, você ensinar também, acho que é um prazer, né? Sim. É sempre um bom prazer você compartilhar o seu conhecimento, né? O senhor que já tem uma prática muito grande aí no direito, né? Os alunos, eles são muito, como é que eu vou dizer? Acho que é um benefício muito grande ter um professor que não é só teoria, né? Que Certo. é prática, né? Certo. Isso ganha todo mundo, né? Todo mundo sai ganhando porque você está ali em frente a um professor que sabe realmente o que está dizendo. Certo. Não é apenas teoria, né? É prática no dia a dia. Verdade. Né? Então, assim, eu acho que os alunos, eles estão muito bem servidos com isso aí, obrigado. Né? Mas vamos agora partir para o nosso objetivo, que é falar sobre os direitos humanos. Muitas pessoas, quando se fala sobre direitos humanos, o que vem à mente? Já vem, quando nós estávamos conversando antes aqui, né? Vem aquele lado pejorativo. Então estão defendendo bandido, estão defendendo criminoso, estão defendendo uma pessoa que não poderia ser defendida, né? Entre aspas. Mas vamos lá, o que é os direitos humanos? Essa é a grande pergunta. O que é os direitos humanos? Exatamente. Essa definição, Alisson, de o que seriam os direitos humanos, é uma definição eminentemente técnica e teórica, né? É uma definição importante que foi construída ao longo das décadas pelo ordenamento jurídico, pelas fontes do direito, tanto doutrina como jurisprudência. Mas a grande verdade é que direitos humanos, tecnicamente, teoricamente falando, são uma espécie do gênero direito das pessoas. Nós temos, de uma forma geral, direitos das pessoas, que é um ramo do direito que se divide em 3 subespécies principais. Quais seriam as 3 subespécies em que se dividem o direito das pessoas? Nós temos o direito natural. O senhor vai lembrar disso quando eu dei isso em aula, o senhor estava lá. Eu tive esse prazer. O senhor lá como intérprete, né? Isso. Nós temos os direitos naturais, que são aqueles inerentes, natos ao ser humano. O ser humano já nasce dotado deles.
Nós temos os direitos fundamentais, é uma nomenclatura muito utilizada a respeito dos direitos fundamentais, são aqueles elencados especificamente, em especial no artigo 5º da Constituição, nos seus 79 incisos e os seus parágrafos, né? E nós temos os direitos humanos. Como diferenciamos direitos fundamentais de direitos humanos? Ambos se tratam de espécies de direitos da pessoa humana, sendo que direitos fundamentais são os direitos da pessoa humana preconizados na Constituição. A Constituição trata dos direitos das pessoas como direitos fundamentais, enquanto os direitos humanos tratam dos direitos das pessoas no âmbito do direito internacional. Direitos humanos nada mais são do que um ramo do ordenamento jurídico do direito internacional público. Nós estamos falando da relação entre os países, relação entre os estados, tá? E o ramo do direito internacional, então, que trata especificamente dos direitos das pessoas, é aquilo que nós conceituamos como direitos humanos. Direitos humanos, então, nada mais são do que os direitos fundamentais da pessoa, preconizados, né, que seriam preconizados na Constituição, contudo, no âmbito do direito internacional, do direito externo. Certo? Direito das pessoas no âmbito interno, direitos fundamentais. Direito das pessoas no âmbito internacional, direitos humanos. Muito bem, vamos aqui. Agora eu vou me colocar aqui no lugar daquela pessoa leiga, que não entende nada de lei, né? Que não conhece bem, não conhece os termos. Sim. Você falou aí sobre os direitos naturais. Quais são esses direitos naturais? Os direitos naturais, Alisson, são aqueles inerentes ao homem, né? Como que a gente pode conceituar direitos naturais? São aqueles direitos dos quais o ser humano é dotado pela sua simples condição humana, né? A simples existência humana é o pressuposto necessário, o pressuposto fundamental para que nós sejamos dotados de direitos naturais. É uma definição que também é trabalhada pelo ordenamento jurídico. Direito à vida, né? Todo mundo tem direito à vida. Exatamente, né? Sim. O direito à vida, o direito à liberdade. Mas uma questão interessante hoje dificilmente você vai encontrar alguma espécie de direito natural que não tenha sido positivado. Uma questão interessante é que quando nós nos referimos a direitos naturais, nós dizemos que os direitos naturais dispensam positivação. O que seria isso? Um direito do qual eu sou dotado pela minha simples condição humana, esse direito sequer precisa estar previsto em qualquer lei. Ele não precisa estar previsto. Não precisa ser uma lei escrita. Exatamente. Né, para poder você ter esse direito. Exato. Né? É justamente porque você é dotado desse direito pela sua simples condição humana. Mas veja, com o passar dos tempos, naturalmente o que aconteceu? Que o ordenamento jurídico acabasse por positivar, acabasse por... legalizar. Exatamente. Legalizar tudo aquilo que foi conhecido hoje como direito natural, no passado, como direito natural, e é justamente aquilo que nós conhecemos hoje como direitos fundamentais no âmbito do direito interno e direitos humanos no âmbito do direito internacional. Certo? Certo. Mas a gente pode falar da vida, da liberdade, em que pese todos esses direitos estejam já positivados no decorrer da Constituição, no artigo 5º da Constituição, no caput, nos seus incisos, inclusive nas normas de direito internacional também, né? A gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No âmbito das Américas, nós temos o Pacto de São José da Costa Rica, que é um dos mais importantes ordenamentos versando sobre direitos humanos, né, a nível regional, e todos eles tratam sobre vida, sobre liberdade, sobre dignidade, sobre segurança, enfim, sobre a busca da felicidade, direitos que anteriormente eram tratados como direitos naturais, mas hoje foram todos positivados por meio de alguma norma. Muito bem, vamos fazer agora aqui um breve intervalo, e já a gente volta aí explicando melhor sobre esse assunto. Maravilha. Já a gente volta. O som da natureza ainda é mais forte. Melodia das águas, o cantar dos pássaros,
o vento nas árvores. Roraima é o estado que mais cresce no Brasil, plantando, colhendo e protegendo o meio ambiente, mantendo 93% das matas preservadas e mostrando que dá para desenvolver e cuidar da natureza ao mesmo tempo. Aqui, o futuro nasce com respeito, amor pela terra e cuidado com a Amazônia. Governo de Roraima. É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. Todos os dias o Sebrae Roraima cumpre a sua missão, transformando em realidade o sonho do negócio próprio, fortalecendo ambientes de negócio e o setor público e privado, além de impulsionar o potencial das nossas empresas em todos os setores. É por isso que o roraimense diz: é negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. Sebrae Roraima. Pastelaria Bom Sabor. Você já conhece a Pastelaria Bom Sabor? A pastelaria da sua região. Aqui você encontra os mais deliciosos pastéis com recheio à sua escolha. E com aquele gostinho de dar água na boca que você só encontra aqui. Venha e traga os amigos. E claro, peça também pelo delivery e desfrute do melhor sabor no conforto do seu lar. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. Venha conhecer e saborear o melhor pastel de Boa Vista. Rua Edson Castro, no Liberdade. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. O sabor é aqui. Em Roraima, a gente sabe quem faz a tecnologia acontecer de verdade. E há 20 anos, a InfoRR conecta a nossa gente com o que há de mais moderno em fibra ótica. Estabilidade para o home office e ultra velocidade para o lazer de toda a família. Da capital ao interior, é sinal forte onde você estiver. Planos que cabem no seu bolso e suporte técnico que fala a sua língua. Um atendimento personalizado, pensado em você. Vai um cafezinho aí? E o endereço é muito fácil. Rua Manganês, esquina com Águas Marinhas, número 25, aqui no bairro Jockey Clube. InfoRR, soluções em tecnologia, a conexão que une o nosso estado. Estamos de volta aqui com o podcast Uma Questão de Opinião e hoje nós estamos falando aqui sobre direitos humanos. Você aí que tem muita dúvida, o que é os direitos humanos? E hoje aqui para conversar comigo e conversar com você também, eu recebo o doutor aqui, Bruno Cassiano, ele que também é professor ali na Universidade Estácio, né? E hoje ele está dando aqui o prazer de trazer aqui para a gente essas informações. Estamos tentando explicar aqui o que são os direitos humanos. Professor, vamos falar agora aqui sobre o nosso artigo 5º da nossa Constituição Federal, que ela mostra aí quais são esses direitos, né? Então, um desses direitos é o direito à vida, é o direito à segurança, à liberdade, à igualdade, né? Explica para nós melhor sobre isso. Explico sim, meu querido. Na verdade, nós precisaríamos de alguns podcasts para eu explicar isso de forma aprofundada, né? Mas seja lá mais sucinto possível. Sim, isso, tranquilo, de forma sintética. Aquilo que nós tratamos hoje como direitos humanos, e especificamente na nossa Constituição, como já conversamos no bloco anterior, né? Nos referimos a eles como direitos fundamentais, que nada mais são do que os direitos das pessoas no âmbito do direito interno. O que nós tratamos como direitos humanos, como direitos fundamentais hoje, a gente traz do movimento humanista revolucionário mais importante da nossa história contemporânea, que foi a Revolução Francesa. Nós temos a tríade, né, da Revolução Francesa, o lema dos revolucionários: liberdade, igualdade, fraternidade. É em cima dessa tríade, né, desse dístico dos mentores daquele movimento de 1789, influenciado pelo iluminismo, por toda aquela efervescência cultural, social, revolucionária que houve na Europa lá no final do século XVIII. Então, liberdade, igualdade e fraternidade são o parâmetro daquilo que nós conhecemos como direitos humanos hoje. Então, veja, né? Nós temos, no que se refere ao papel do Estado, o Estado pode se posicionar de duas formas no que diz respeito
aos direitos da pessoa, aos direitos humanos, aos direitos fundamentais. Ou o Estado pode ter uma conduta de abstenção. A gente está falando em... Se negar, né? Se negar. Não. Em que sentido? Imagina o direito à liberdade. Isso. Como o colega estava falando, por exemplo, a liberdade de expressão. Como que o Estado garante a liberdade de locomoção, por exemplo, a liberdade de ir e vir, o direito de ir e vir do cidadão, ou como que o Estado garante a liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento, a liberdade de opinião do cidadão? Como que o Estado garante isso? Simplesmente não intervindo. Como que eu usufruo da minha liberdade? Basta o Estado não intervir nela. Se o Estado não intervir, ele está garantindo, né? Exatamente. Então, a partir do momento que o Estado ele começa a intervir, então esse direito já se torna prejudicado. Exatamente. De uma forma genérica, sim. Agora, a gente tem que ter cuidado, né? Nós temos que ter o seguinte cuidado. Um princípio fundamental dos direitos humanos e do direito constitucional de uma forma geral é que não existe direito absoluto. Daí a gente acaba entrando em outra seara, né? Em especial, liberdade de locomoção, livre manifestação do pensamento, a liberdade de culto, a liberdade de credo, então, são direitos fundamentais. Agora, contudo, para que o cidadão usufrua desses direitos, basta que o Estado não intervenha, né, no âmbito do direito do indivíduo. Agora, esse direito não pode ser exercido de forma absoluta. Né? Aquela velha história, o meu direito termina quando começa o seu. Somente esse detalhe. Então, né? Existe um limite. Existe isso que eu estava querendo me dizer. Para todo direito existe um limite. Né? Não pode ser absolutamente tudo. Exatamente. Né? Existe um limite. Porque senão não seria justo, né? Não seria igual. Quando a gente fala da questão dos limites, Alisson, do que se trata, né? Tem uma teoria dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, que ela é defendida a nível mundial por um grande jurista alemão, que inclusive esteve aqui na Universidade Federal de Roraima há uns 3 anos, o professor Robert Alex, né? E aqui no Brasil a gente tem o professor Paulo Bonavides, que faleceu há pouco tempo, inclusive, um dos nossos grandes constitucionalistas, o professor Ingo Sarlet, no Rio Grande do Sul. Eles defendem o que nós chamamos de método de sopesamento dos direitos fundamentais. No caso concreto, a gente vai ter que verificar qual direito que prevalece em detrimento do outro. Por exemplo, a minha liberdade de expressão. A minha liberdade de expressão não é absoluta porque ela vai ser limitada à proteção da sua imagem. Quando começa a me prejudicar, exatamente. Aí já muda o sentido do negócio. Já muda o sentido, né? Eu vou estar diante de um aparente conflito de direitos fundamentais. Quando eu estiver, por exemplo, ante o uso da liberdade de expressão versus a proteção da imagem da pessoa. Você não pode chegar no Instagram... Se eu estiver denegrindo a imagem de alguém... Exatamente. Então, o meu direito já começa a ser limitado. Sim, ali. Você não pode ofender a honra alheia querendo se estabelecer justamente na liberdade de expressão. Certo? Essa é a questão. A gente vai estar diante de determinados conflitos. Agora, por outro lado, você, por exemplo, como cidadão, como profissional da comunicação, a liberdade de imprensa. Como é que seria nesse caso? A liberdade de imprensa é um direito fundamental, que muitas vezes vai tolher com a proteção à imagem alheia, mas vejam, quando prevalecer o interesse público, a liberdade de imprensa vai prevalecer sobre o direito de imagem. Né? Desde que a notícia seja verdadeira. Aí você tem que checar as fontes, né? Exato. Porque senão vai entrar naquela seara ali da fake news. Exato, sim. Tudo isso é muito delicado. Né? É um negócio muito profundo. As fontes que, por sua vez, você sabe que o sigilo da fonte é outro direito fundamental do profissional da imprensa. Então, a gente está diante de todas essas nuances. Né? Pessoas públicas, por exemplo, a vida da pessoa pública, em regra, é pública, salvo aquilo que se limita especificamente ao âmbito da vida privada dela. Então, o que ocorre? Né? O que o agente político faz, o que o blogueiro faz, o que os atores, o que as grandes personalidades públicas fazem, isso tem interesse público. É o tipo de matéria é o tipo de conteúdo, por exemplo,
que a imprensa pode veicular de forma bem tranquila. O negócio é muito sério, né? Delicado. É muito sério, muito complicado. Exatamente. Delicado, e só né? no caso concreto a gente tem a solução. Essa é a verdade. Então, né? assim, a gente tem que ter aquela consciência. Beleza, eu tenho o direito de mostrar minha indignação, eu tenho o direito de me expressar, mas eu tenho que entender que o outro também tem direito. Exatamente. Né? Esse que é o a outro situação. o outro tem o direito à proteção da sua honra. Né? Eu simplesmente não posso falar e achar que eu não vou ser punido por isso. Exatamente, de forma nenhuma, de forma alguma, né? A gente costuma dizer, né? O direito não é terra sem dono. É verdade. Então, né? Você eu se tenho que pensar que responsabiliza eu por aquilo que ele tenho fala. que me expressar, mas de forma respeitosa. Exato, de forma razoável, proporcional, Eu equilibrada. não posso dizer o que vinha à minha cabeça e achar que não vai ter consequência. Exatamente, né? Que você pode se arvorar numa pseudo-liberdade de expressão, quando na verdade, quando conversamos aqui, enfim, a liberdade de expressão, como qualquer outro direito fundamental, tem limite. Né? Então tem que ter um limite. Então, exatamente. Porque senão a gente vai viver nessa polarização, né? De todo mundo querer ter direito. É fato. Eu tenho direito, mas você não tem direito, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Então vai ser aquela busca constante por direito. Exatamente. Todo mundo quer direito, né? Sim, exatamente. Mas nem todo mundo quer ter a responsabilidade. Exatamente. Né? Então exatamente. tem que ter esse meio fio aí. Esse meio fio. Né? Para poder a gente chegar num consenso onde Com todos certeza. têm direito de falar, mas todos também têm o direito de se defender. Tem um brocado jurídico, Alisson, um brocado jurídico que diz em latim, né, que a virtude está no meio. A virtude está no meio. Eu sempre lembro de uma professora minha do mestrado, uma juíza lá do Distrito Federal, inteligentíssima, que ela sempre dizia isso para os alunos em aula, né? Nem muito ao mar, nem muito à terra. A gente tem que buscar o equilíbrio. A gente tem que buscar o equilíbrio, isso nas relações sociais, na nossa relação do dia a dia, na manifestação do pensamento. Sim, você vai manifestar a sua opinião, você vai manifestar o seu pensamento, mas faça com equilíbrio, faça com moderação, né? Preserve a imagem alheia, preserve a honra alheia, limite-se a criticar o contexto da pessoa pública, não entre na esfera da pessoal, né? Exatamente. Não, questão pessoal, né? É o tipo de questão que o direito não admite. Muito bem. O senhor falou aí sobre os direitos fundamentais, o senhor falou sobre a felicidade. Isso. Explica para nós aí, porque muita gente está em busca dessa felicidade aí. Bora lá. Como é que em relação a essa felicidade que o senhor falou aí? Isso. O que seria isso? Veja, Alisson, a gente está falando de uma questão também que tem um pano de fundo teórico. O senhor vai se lembrar das aulas que eu falei das gerações dos direitos humanos. Bora né? lá. E a busca da felicidade, ela foi uma criação do Paulo Bonavides e estaria instituída na 5ª geração dos direitos humanos. 5ª geração dos direitos humanos, a busca da felicidade. Aí eu brinco com os alunos, eu uso aquele refrão da música dos Beatles, né? All you need is love. Né? Enfim, a busca da felicidade como um direito fundamental. A gente fala de direitos humanos. Não tem nada mais relevante, não tem nada que deva ser buscado mais pela pessoa humana e não há nenhum valor que deva ser também proporcionado pelo Estado de forma tão ampla como a busca da felicidade. Porque a felicidade é algo que todo mundo quer. Exatamente. Sim, a felicidade é o estado de plenitude da pessoa humana, né? Acho que todo mundo trabalha para isso. Exatamente. Né? Todo mundo quer ser feliz. Sim. Porque a felicidade ela é um momento, né? Ela não é algo constante, não. Pois é. Ela é um momento. Exato. Então, nós temos produzir a felicidade é algo bem difícil. Certo. Na verdade, agora, parece ser algo muito abstrato, né? A busca pela felicidade, mas o direito busca, de alguma maneira, concretizar isso. Em que sentido? O que os direitos humanos e o direito constitucional se referem a respeito da garantia da felicidade? A busca da felicidade está ligada diretamente ao princípio da dignidade da pessoa humana. É o que a gente chama de mínimo existencial, certo? Aí, quando nós falamos de mínimo existencial, nós temos um aspecto material
que é aquele conteúdo mínimo de subsistência de qualquer pessoa. É o mínimo que a pessoa precisa para viver, Exato, né? o mínimo que a pessoa precisa. O mínimo de dignidade. Exatamente. Né? A gente está falando aqui do quê? Dos direitos elementares. A gente está falando de Por exemplo, alimentação, segurança, né? Segurança, a pessoa segurança tem aquela pública. sensação de segurança, ela já pode se sentir feliz. Com certeza. A saúde, Com certeza, mas não apenas isso, né? Sim, a gente está falando das políticas públicas. Saúde, segurança pública, saneamento básico, habitação, educação. Porque se a pessoa mora lá no lugarzinho onde não tem saúde, onde não tem segurança pública, Pois é. que ela anda na rua e o esgoto está passando ali por cima da rua, a pessoa não é feliz. Não é feliz, Não de é forma feliz, nenhuma. né? A felicidade dessa pessoa está sendo tolhida, né? Isso é uma grande realidade. Você tocou num aspecto importante, um conteúdo que eu não tinha encerrado ainda. Nós estávamos falando dos direitos humanos, né? E eu tinha dito para você que há direitos que simplesmente requerem do Estado uma conduta de abstenção, liberdade, basta manifestação da opinião, basta que o Estado deixe o indivíduo livremente para exercê-la. Agora, nós temos também alguns direitos fundamentais que possuem um aspecto positivo, no sentido de que cabe ao Estado implementá-los. A gente está falando especificamente das políticas públicas. Quando eu falo de educação, quando eu falo de moradia, saneamento básico, saúde, diferente da liberdade, no sentido de que basta ao Estado não intervir, não, para que haja educação, Aí emprego, o Estado tem que intervir. Exatamente, o Estado tem que intervir e possibilitar, né? A Isso. distribuição de renda, políticas públicas, o combate à desigualdade social, o combate à concentração de renda. Nesse caso, exige-se uma conduta propositiva do Estado, né? Muito É um bem. fazer que é necessário. Então, eu vou chamar mais um intervalozinho aqui, porque na volta a gente já vai voltar com o nosso último bloco e nós vamos falar, continuando ainda dentro da área do direito, nós vamos falar sobre a satisfação do povo brasileiro em relação à justiça. Fica aí, Maravilha. já a gente volta. É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. Todos os dias, o Sebrae Roraima cumpre a sua missão, transformando em realidade o sonho do negócio próprio, fortalecendo ambientes de negócio e o setor público e privado, além de impulsionar o potencial das nossas empresas em todos os setores. É por isso que o roraimense diz: É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. Sebrae Roraima. Pastelaria Bom Sabor. Você já conhece a Pastelaria Bom Sabor? A pastelaria da sua região. Aqui você encontra os mais deliciosos pastéis com recheio à sua escolha. E com aquele gostinho de dar água na boca que você só encontra aqui. Venha e traga os amigos. E claro, peça também pelo delivery e desfrute do melhor sabor no conforto do seu lar. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. Venha conhecer e saborear o melhor pastel de Boa Vista. Rua Edson Castro, no Liberdade. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. O sabor é aqui. Nós vamos falar da InfoRR, que é a referência em fibra óptica e que tem cobertura em todos os municípios do estado de Roraima. É uma boa pedida para você que quer navegar com tranquilidade e segurança na internet. Roraima precisa avançar mais, com transparência na aplicação correta dos recursos públicos. No União Brasil, o nosso compromisso é com as pessoas. Fortalecendo mulheres e protegendo crianças, porque o desenvolvimento começa com cuidado e oportunidades. Com trabalho firme, união de verdade e responsabilidade, seguimos servindo ao povo brasileiro. Feliz é a União Brasil! Pastelaria Bom Sabor. Você já conhece a Pastelaria Bom Sabor? A pastelaria da sua região. Aqui você encontra os mais deliciosos pastéis com recheio à sua escolha. E com aquele gostinho de dar água na boca que você só encontra aqui. Venha e traga os amigos.
Ah, e claro, peça também pelo delivery e desfrute do melhor sabor no conforto do seu lar. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. Venha conhecer e saborear o melhor pastel de Boa Vista. Rua Edson Castro, no Liberdade. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. O sabor é aqui. Em Roraima, a gente sabe quem faz a tecnologia acontecer de verdade. E há 20 anos, a InfoRR conecta a nossa gente com o que há de mais moderno em fibra ótica. Estabilidade para o home office e ultra velocidade para o lazer de toda a família. Da capital ao interior, é sinal forte onde você estiver. Planos que cabem no seu bolso e suporte técnico que fala a sua língua. Um atendimento personalizado, pensado em você. Vai um cafezinho aí? E o endereço é muito fácil. Rua Manganês, esquina com Águas Marinhas, número 25, aqui no bairro Jockey Clube. InfoRR, soluções em tecnologia, a conexão que une o nosso estado. É isso aí, meus amigos, estamos de volta aqui com o podcast Uma Questão de Opinião e hoje nós estamos falando aqui com o professor, doutor Bruno Cassiano, ele que está esclarecendo aqui para nós sobre os direitos humanos. Mas nós falamos sobre muita coisa sobre direitos humanos nos blocos anteriores, mas agora nós vamos falar sobre a justiça brasileira. Existe uma pesquisa que mostra um grande número de insatisfação do povo em relação à justiça. Muita gente não tem confiança na justiça, por vários fatores, principalmente pela demora em solucionar as coisas, né? Essa muito tempo para se resolver. Então, isso causa uma certa desconfiança da população, assim, pelo fato da justiça não ser muito rápida, né? Demorar tanto para se resolver, muitas vezes, uma coisa simples. No seu ponto de vista, como advogado, como uma pessoa que lida com o direito, o que o senhor tem a falar sobre isso? Eu tenho que concordar com você. É uma questão, de fato, bem delicada e veja, Alisson, para o senhor ter ideia, tá? É um direito fundamental preconizado na Constituição, a duração razoável do processo. Nós temos previsto na Constituição, num dos incisos do artigo 5º, o princípio fundamental da duração razoável do processo, segundo o qual os processos judiciais e administrativos devem tramitar em um lapso temporal razoável. Certo? Um lapso temporal razoável. Claro, o processo não pode durar a vida toda, exatamente. Né? Nós temos o processo mais longo do Brasil tramitando no STF, que parece que ele já tramita há 40 anos. Enfim. 40 anos, pois é. Muitas gerações já passou, né? Pois é. Rui Barbosa, uma vez, disse que nada se aproxima mais da injustiça do que a justiça tardia. Olha que interessante, né? Nada é mais próximo da injustiça do que a justiça tardia. Mas é uma questão complexa também, né, Alisson? A gente não pode simplesmente ter uma opinião simplesmente crítica, sem levar em conta vários fatores envolvidos, né? De fato, o processo deve ser razoável. A gente costuma dizer, por exemplo, em especial na área criminal, que é uma área que eu atuo bastante, processo razoável também não pode ser processo assodado. Eu não posso, em nome também de uma possível rapidez do processo, tolher direitos dos envolvidos. Porque não adianta você resolver rápido. Exatamente. E não resolver como tem que ser, né? Exato, de forma justa, de forma correta, em especial, seguindo o devido processo legal, que é outro direito fundamental preconizado no inciso 54 do artigo 5º, né? Agora, no final das contas, a nossa justiça é demorada? É. Daí eu digo para você com tranquilidade que aqui em Roraima nós somos privilegiados. Por se tratar de um estado pequeno, o menor estado do Brasil, e por ter um poder judiciário razoavelmente bem eficiente dentro das suas possibilidades,
Nossa, o tempo de duração de um processo aqui em Roraima não se compara com o tempo de duração dos outros estados. Eu te digo isso porque eu tenho processos no Rio de Janeiro, eu tenho processos no Amazonas, alguns processos criminais em outros estados, é uma coisa absurda, né? São coisas assim de outro mundo. Processos simples que tramitam por anos. A gente em Roraima ainda tem o privilégio dos processos se concluírem num prazo muito menor, né? Certo. Enfim, de fato existe essa problemática. Por conta da estrutura do Poder Judiciário, as dificuldades de estrutura que o Judiciário tem, as limitações humanas, limitações físicas, operacionais, e pela grande demanda de ajuizamento de ações a cada dia, a cada ano, né? Tudo isso acaba de fato contribuindo para esse problema. Mas o que ocorre? O Judiciário tem buscado também alternativas para mitigar essa questão da demora dos processos, né? Em relação aos juizados especiais, não tem esse também? Os juizados especiais foram uma ferramenta criada com um desses objetivos, a celeridade processual. Os juizados especiais estão previstos na Lei 9.099, né? É aquilo que o leigo chama de pequenas causas. Isso. Quando, na verdade, se tratariam de causas de menor complexidade, né? No âmbito da Justiça Estadual, causas cíveis de até 40 salários mínimos e na Justiça Federal, causas cíveis de até 60 salários mínimos. São processos mais céleres, mais simples, justamente porque essa assim, finalidade... através de um acordo, de uma conciliação... A conciliação e o acordo são hoje os principais instrumentos que a Justiça utiliza com essa finalidade de contribuir celeridade, né? É aquilo que a gente chama de justiça multiportas. O que seria o sistema de justiça multiportas? É como se o cidadão tivesse diante de várias opções, várias portas, várias alternativas para que ele solucione o problema dele, além daquela judicial, que naturalmente é demorada, né? O processo judicial é demorado, é desgastante, é caro. Então, de fato, mediação, conciliação, arbitragem, são todas ferramentas que hoje a lei autoriza, a lei disponibiliza para o cidadão, com essa finalidade de conferir maior celeridade, né? A solução do problema. Então, a questão, a gente está se referindo aos chamados métodos adequados de solução de conflitos. Inclusive, certo. Essa é uma das cadeiras que a gente ministra lá na Estácio, né? A busca da solução pacífica daquele problema, justamente as metodologias, né? Exatamente, justamente para que não tenha de se recorrer ao Poder Judiciário, que naturalmente é lento, né? É verdade. Professor, o senhor ministra lá uma das suas disciplinas. O senhor tem várias lá, né? Mas a gente estava falando sobre a questão do simulado do júri. Exatamente. Fale um pouquinho sobre essa questão do simulado, qual é o objetivo. Ah, sim, né? Alisson. E aí também já promova aí, faça um convite para o pessoal ir lá. Com certeza, com certeza. Sim, eu tenho o privilégio de dizer para você hoje que o Centro Universitário Estácio da Amazônia é a única instituição do Estado que promove um júri simulado. Eu estou à frente desse trabalho já há alguns anos lá na Estácio. E como acontece? Eu faço a busca de um caso verídico, eu faço a busca de um júri real que tenha tramitado aqui na Justiça Estadual de Roraima, seja na comarca de Boa Vista, seja em alguma outra comarca, né? Então, eu me deparo com um caso concreto, passo esse caso concreto para os alunos, respeitando a questão da proteção da intimidade. Nós mudamos os nomes, mudamos todos os nomes. Muda todos os personagens. Exatamente, né? Os dados pessoais, né? Os personagens são reais, mas com nomes fictícios. Certo. Então, os alunos do 1º ao 10º semestre do curso de Direito, o evento é deles, os alunos são responsáveis pela realização de um júri do início ao fim. Nós montamos, então, a banca da defesa, nós montamos a banca da acusação dos membros do Ministério Público, cada um com 2 testemunhas, nós temos o Então réu é um também. julgamento simulado, vamos dizer assim. É um julgamento simulado de um caso real. É de um caso real, todo composto por alunos. O objetivo alunos. desse simulado é uma prática? É uma prática. O objetivo desses simulados, desse simulado é o que a gente chama de desenvolver no aluno o tirocínio jurídico,
A gente faça com que o aluno pense como o operador do direito pense, né? Seja na posição de promotor de justiça, na promoção de advogado, enfim, no papel de advogado, perdão, no papel de juiz. Nós temos os oficiais de justiça, todos os alunos. A questão da aplicação, no caso concreto, daquilo que eles aprendem na teoria, como você mesmo falou, dessa relevância, né? E, enfim, solução de problemas, a gente estimula o raciocínio crítico do aluno, a capacidade do aluno de se deparar com uma questão jurídica e trazer uma solução para aquela questão. A gente trabalha com oratória, a gente trabalha com a questão então, de liderança. muitos artifícios que vão ser usados. Muitos atributos, né? Exatamente, muitos atributos. Né? Fala aí para nós aí o local, o horário. O nosso júri simulado, Alisson, vai ser realizado, olhando para o público agora, ele vai ser realizado na próxima segunda-feira, dia 25 de maio, às 19 horas, no auditório do campus da Estácio, do Centro Universitário Estácio da Amazônia, que fica no bairro União, Avenida Jornalista Humberto Silva, 308. Estaremos, então, fazendo o nosso evento. É aberto para toda a comunidade, é aberto para toda a população. Qual vai ser o horário mesmo? Às 19 horas. Na próxima segunda-feira, dia 25, às 19 horas. Nós temos a presença de membros do Ministério Público, promotores de justiça que nos prestigiam, magistrados, juízes de direito, advogados, enfim, né? Membros de toda a comunidade jurídica, familiares dos alunos, vão prestigiá-los, exatamente. É um evento muito marcante, né? Deve ser muito legal mesmo. É algo que eu tenho muito orgulho de estar à frente lá, junto dos nossos acadêmicos e com todo o apoio da instituição. Muito bem, professor, eu quero agora agradecer a sua vinda aqui ao nosso podcast. Foi muito relevante a sua participação aqui, esclareceu muitas coisas para nós aqui que somos leigos no ramo do direito, né? E eu quero agora que você deixe aí as suas considerações, um agradecimento, uma reclamação, quem sabe. Pode ficar à vontade aí. Tá bom, meu querido. Na verdade, eu que agradeço pela oportunidade. É sempre muito bom falar a respeito do direito. Eu costumo dizer que eu sou um apaixonado pela minha carreira, pela área que eu escolhi, pelo curso que eu optei, por aquilo que eu vivo profissionalmente. Enfim, eu não me veria fazendo outra coisa que não fosse operador do direito, né? Eu sou muito feliz naquilo que eu faço. Eu costumo dizer que qualquer pessoa que você imaginar em algum ramo do direito, ela se identificaria. O direito é para todos, e é muito importante que todos tenham, né, um conhecimento a respeito daquilo que é o seu direito, a respeito das leis. Então, eu agradeço essa oportunidade por estar aqui representando a advocacia, representando a docência, né, a Estácio Roraima, a instituição em que eu trabalho. Quero agradecer à população por essa oportunidade, agradecer pela audiência e dizer que nós estamos sempre à disposição. A Estácio está de portas abertas, nós temos um núcleo de práticas jurídicas na nossa instituição aberto para a comunidade, que eu sou o coordenador desse núcleo. Nós estamos com as portas abertas para o cidadão e, enfim, todos serão sempre muito bem-vindos. Obrigado pela oportunidade. Ok, deixa aí as suas redes sociais para alguém quiser te seguir. Ah, sim, sim. Deixa aí as suas redes sociais. Pois não, o meu Instagram é @Bruno L. Cassiano, tudo junto. Pronto. @Bruno L. Cassiano. O meu Cassiano é com C, né? CACIANO. Pronto. Então, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Obrigado, meu querido. Também agradecer você pela sua audiência, pela sua companhia. E a qualquer momento a gente volta aqui no podcast Uma Questão de Opinião. Fiquem todos na paz. Tchau, gente.